Então vamos lá. Então vamos agora. Então vamos acabar a aula, né? Quanto logo a gente acabar, mais tempo a gente tem para... Cadê aqui? Aqui. Mais tempo a gente tem. Ó, pessoal, eu vou explicando aqui, tá? Se surgir qualquer dúvida, é só vocês perguntarem, tá? Então, desmuta a pergunta que a gente esclarece na hora que é a dúvida. Não tem problema nenhum. Então vamos lá, pessoal. Ó, a gente vai continuar a parte de geração de geradores de corrente contínua. Então a gente vai terminar geradores de corrente contínua. Eu vou fazer vou dar a parte de gerador de corrente alternada e aí a gente vai para avaliação. Tá joia? Pessoal, então ó, vamos relembrar um pouquinho de gerador de corrente contínua, tá? Pessoal, ele atualmente, o maior uso dele é de inversor de frequências, transformadores, tá? Tudo isso tornou mais fácil a manipulação da corrente alternada, tá? Sendo assim, pessoal, hoje em dia é muito fácil você transformar corrente contínua para corrente alternada para corrente contínua, tá? Então, os geradores de corrente alternada, eles dão menos manutenção e são muito mais baratos que os geradores de corrente contínua. Então, eventualmente, os geradores de corrente alternada são muito, mas muito mesmo, mais utilizados do que geradores de corrente contínua, tá? É da razão de 80 para 20, tá? 80% para 20%. Justamente pela sua facilidade e preço, ele é muito mais econômico. E como hoje em dia é fácil você trabalhar, converter corrente alternada para corrente contínua e vice-versa, então os geradores de corrente contínua são bem menos usados, tá? Normalmente a gente encontra ele em algumas hidrelétricas, tá? E principalmente em dispositivos pequenos, igual o exemplo que eu dei na aula passada. Lanterna, que você tem uma manivela, que você gira. Alguns rádios, tá, pessoal? A gente tem alguns rádios que você gira para alimentar a bateria. Equipamento de camping, tá? Equipamento de camping é interessante você ter geradores de corrente contínua para alimentar eletrônicos, porque você não vai ter acesso à tomada, tá? Mas eles são bem menos utilizados. Então aí um exemplo aqui, ó, pessoal. A gente tem aqui, ó, bicicleta, tá? Tem algumas bicicletas e conforme você pedala, ela acende o farol dianteiro e o farol traseiro. Como que funciona, pessoal? Fica um dínamo, ou o gerador de corrente contínua pequeno, a gente chama ele de dínamo. Fica um dínamo dentro da roda, tá? Conforme essa roda gira, pessoal, tá vendo? Ó, o movimento rotacional da roda é transmitido para esse aqui, que roda o eixo aqui lá dentro. Então ele roda lá dentro uma bobina, tá? E essa bobina tá dentro de um ímã. Então aqui gera uma corrente contínua. Essa corrente serve para alimentar tanto o minha lanterna dianteira quanto traseira. Tá, pessoal? Quais são as vantagens do quais são as vantagens de um gerador de corrente contínua, tá? A facilidade de controlar a velocidade. Ele consegue, pessoal, alto torque na partida em baixas rotações, flexibilidade e simplicidade, tá? Desvantagens. Eles são maiores e mais caros do que o corrente alternada. Maior manutenção. Por quê, pessoal? Vocês vão ver que no gerador de corrente alternada, a gente faz a coleta da energia, tá? Porque o gerador nada mais é que um dispositivo que transforma energia, energia mecânica em energia elétrica. Nos de corrente alternada, a gente vai ver que a gente faz a coleta dessa energia elétrica gerada pelo gerador, a gente faz na carcaça, tá? A gente faz pela parte de fora. No gerador de corrente contínua, como a gente viu semana passada e eu vou relembrar agora, essa coleta ela é feita no meu próprio rotor, tá? Então a gente precisa então comutadores e escovas, tá?
Pessoal, esses são dispositivos que têm um desgaste muito grande, tá? Que tem que ser trocado com um tempo, ao longo de com pouco tempo ele já tem que ser trocado, tá? Pessoal, ele como você está tirando energia de alguma coisa que está em rotação, tá? É muito comum essas escovas quando elas desgastam ou tem algum problema que algum comutador dá curto, a gente encontra fácil o arco elétrico e faísca dentro dele, tá? Sendo assim, ele pode ser muito inflamável, tá? Pessoal, esse tem essa tensão entre as lâminas, tá? Do comutador, que ele chama de anel de fogo. E ele tem uma medida especial de partida. Na partida, como o torque é maior, a tensão dele é muito maior do que em regime permanente. Tá? Então, olha só, anel de fogo. O que é esse anel de fogo, pessoal? Na geração de altas tensões, caso o número de lâminas do comutador seja pequeno, percebe-se uma diferença de potencial entre essas lâminas adjacentes, tá? Então você tem altas tensões e as lâminas do comutador estão muito perto. Aquele isolante que fica no meio é muito pequeno. A tensão é tão grande que ela vence a resistência do isolante e forma um arco voltaico ali, tá? Gerando assim, podendo assim gerar começar um pequeno incêndio no comutador. Como o comutador está girando, começa a pegar fogo, tem o nome de anel de fogo. Oi, alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria saber sobre esse isolante. Ele é físico. Ele é físico, tá? Ele é uma resina. É uma Ah, resina, ele não vai ser uma espécie de um material que não ele está agrupado ali. isso o que é o comutador? O comutador, deixa eu olha aqui, tá nessa mensagem aqui. Eu expliquei semana passada, mas vale a pena explicar de novo que você não tá, tá? Olha só, olha. Aqui a gente tem um gerador de corrente contínua, tá? Então, olha só. Aqui, ó, vamos supor que esse aqui seja o lado positivo, esse daqui seja o lado negativo, tá? Então, o que a corrente está fazendo aqui, ó? A corrente, ela vai do positivo para o negativo, tá? Não a corrente real. A corrente que a gente definiu, a corrente que a gente define assim, tá? Então, olha só, esse lado aqui está recebendo o lado negativo, tá? Essa escova está recebendo o lado negativo e essa escova está recebendo o lado positivo. Só que esse anel está girando, né? Ele está preso dentro do meu rotor. Então, esse lado negativo aqui, tem uma hora que ele vai chegar aqui, não vai, ó? Nesse movimento de rotação aqui, o meu lado negativo vai chegar aqui nessa parte da escova. E, então, aqui, ó, aqui está entrando positivo, e o lado negativo chegasse aqui, essa corrente, essa escova que estava captando positivo, passaria a captar o negativo, tá? Então, e essa corrente aqui gerada aqui seria uma corrente alternada. O que é o meu que é o meu computador? Só que esse daqui tem duas só, tá? Só que normalmente a gente tem várias bobinas. Então esses são bem pequenininhos. Ele é um material isolante aqui que fica entre o negativo e o positivo, de forma que quando o meu rotor passe aqui nessa escova, ele capte só o positivo. E quando ele passe aqui nessa parte, ele pegue só o negativo. Dessa forma, pessoal, esse polo aqui vai ser sempre o positivo, esse polo aqui vai ser sempre o negativo, tá? Então vamos lá, olha Ok. só. Pessoal, o número de polos que pode ter o meu gerador, tá? O meu gerador de corrente contínua, assim como o meu gerador de corrente alternada, ele pode ser monofásico ou trifásico, tá? Tudo depende do número de polos que ele tem. Cada polo aqui, pessoal, é um polo magnético, tá? Então a gente vem aqui e pensar na máquina bipolar, ela tem dois polos. Ela tem um polo norte e um polo sul. Tá joia? Se a gente pensar aqui nessa máquina que é hexapolar, ela tem seis polos. Então ela tem três polos norte e três polos sul. Tudo bem? Pessoal, considerando que as máquinas foram projetadas para ter a mesma potência, tá?
elas têm podem ter o mesmo diâmetro e elas podem ter, inclusive, o mesmo número de linhas de força que atravessam elas, tá? As máquinas exopolar, os fluxos se dividem em 8 segmentos, tá? Então a gente tem 6 polos norte e polos sul. Na máquina bipolar, o fluxo se divide só em 2 segmentos, tá? Pessoal, há uma economia de material para a construção da máquina exopolar, tá? Como ela divide mais os polos, ela precisa de menos fiação para dar um polo de mesma intensidade de que uma máquina bipolar, tá? Então, ó, recapitulando, a gente tem aqui um campo magnético, tá? Polo norte e um polo sul. Pessoal, Faraday descobriu, tá? Que quando um condutor se movimenta dentro de um campo magnético, ou quando um campo magnético se movimenta perto de um condutor, ou seja, quando por um condutor é passado um campo magnético variante, nesse condutor é induzida uma corrente elétrica, tá? Então, o indutor nada mais é do que a gente pegar uma bobina e movimentar ela dentro de um campo magnético. Esse campo magnético aqui de trás, tá? Ele pode ser tanto um ímã permanente, quanto ele pode ser um eletroímã. Tá joia, pessoal? Quanto mais espiras ela tiver aqui, ó, maior vai ser a tensão gerada. Então vamos lá, ó. Pessoal, a voltagem dos condutores que se acham sobre o Polo Norte são iguais e opostas às vantagens sobre os condutores que se encaixam no Polo Sul. Ou seja, pessoal, no meu Polo Norte aqui, eu vou ter, por exemplo, mais 10 volts no meu N1. No meu S1, que é o polo oposto a esse, eu vou ter menos 10 volts. Esse aqui, no polo norte, a gente tem positivo, mais 10 volts. E no polo sul, a gente tem negativo, tá? Independente do número de polos que ele tenha. Se ele seja bipolar. Nesse quadro aqui, a gente tem um tetrapolar, tá? Não é muito comum, mas a gente pode achar também. Mais comum é bipolar ou hexapolar. Tá joia? Pessoal, o enrolamento, tá? Nos geradores e motores de corrente contínua, eles podem ter diversos enrolamentos, tá? Esse daqui é o enrolamento de anel de Graham, tá? Vocês percebem, pessoal? Olha só, o meu A, ó, ele passa aqui dentro. Essa minha estrutura aqui, ela é feita de um material ferro magnético, para ele conduzir melhor a passagem do fluxo magnético, ó. Então, esse condutor aqui, ó, ele vai estar embrenhado num material ferro magnético, tá? Olha só, cada gominho, ele pode passar um único fio só, ou esse fio ele pode, então ele tem a parte A aqui, ó, passa por um gominho. A gente chama essa aqui de parte positiva e essa daqui de parte negativa, ó, ele passa por um gominho e sai lá, tá joia? Somente um condutor da espira corta uma linha de força, tá? E essas linhas de força são separadas pelos os sulcos que a gente tem no nosso rotor, tá? Ou, pessoal, a gente pode fazer 2 condutores em cada espira. A gente enrola, ó. Esse aqui entra aqui, ele enrola e vai sair. A gente pode fazer uma montagem enrolada, tá? Então, eu vou enrolando eles nos fios do lado. Então, cada fio vai passar a ida de um e a volta do fio do rolamento do lado. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nesse suco aqui só está passando rolamento A. Nesse caso aqui, ó, cada suco está passando um rolamento de ida de A e um volta de B. Nesse caso aqui está passando um ida de B, um volta de C. Nesse caso aqui está passando um ida de C, um volta de D. E assim, consequentemente, tá? E aí fica enrolado dessa forma aqui, ó. Para isso, pessoal, a distância entre os condutores da espiral deve ser tal que um fique sobre um polo e o outro condutor fique sobre um polo diferente, tá? Então, pessoal, é ideal que uma entrada fique mais perto de um polo e a saída dele vai ficar perto de um polo diferente.
Então, se essa entrada dessa espira aqui está desse lado, a saída dela vai estar, e essa aqui espira está perto do polo norte, a saída dela tem que estar perto do polo sul. E aí esse rotor está girando, tá? Quando essa parte aqui chegar perto do polo norte, essa que estava no polo norte aqui, chegou perto do polo sul, tá? Então, olha só, pessoal. Isso daqui é o que eu queria lembrar vocês. Isso daqui eu estou só falando um pouquinho mais sobre enrolamento. Isso daqui foi o que a gente detalhou bem na aula passada, tá? Pessoal, agora eu quero falar para vocês o motor, o gerador de corrente contínua, o gerador de corrente alternada, ele tem uma única forma, tá? Ele não tem outros tipos, ele funciona. A única diferença dele é que ele pode ser monofásico ou trifásico, tá? Agora, o gerador de corrente alternada, ele tem alguns tipos, tá? Esses tipos deles vai devido à sua excitação, tá, pessoal? E quando eu falo excitação, é a excitação do meu ímã externo, tá? Porque olha só, ele pode ser um ímã permanente, mas nada me proíbe dele ser um eletroímã, tá? Então existem diferentes formas de se ligar à alimentação do campo, do meu estator, da minha carcaça e do induzido, do rotor, em um gerador CC, tá? Cada tipo de ligação, então a gente pode ligar, são dois circuitos elétricos, um circuito do rotor e um circuito do estator. A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Então o meu estator ele pode ser um ímã permanente, isso me dá um tipo de gerador de corrente contínua. A gente pode fazer essa ligação em corrente alternada. A gente pode fazer essa ligação série, paralelo. A gente pode fazer essa ligação independente, tá joia? Para cada tipo de ligação, a gente chama de uma excitação diferente. Para cada tipo de ligação, me dá um gerador diferente. E esse gerador, pessoal, ele não é diferente só no nome não, tá? O comportamento dele também é diferente. Para motores de pequenos portes, muitas vezes a excitação é independente, pois a gente pode se utilizar de ímãs permanentes. Então, lê motores, a gente lê geradores também, a gente usa de ímãs permanentes, tá? Para casos maiores, a gente utiliza-se eletroímãs, que esses precisam de alimentação, tá? Então, vamos lá. O primeiro motor que eu vou falar para vocês, o primeiro gerador que eu vou falar. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta. No caso do gerador, o motor, tem muita diferença entre o ímã ser interno ao eixo ou externo na carcaça? O ímã? A posição do ímã. O ímã, ele vai ser, o ímã ele sempre vai estar na carcaça, tá? O ímã ele sempre nunca está no eixo, sempre na carcaça. Nenhum motor, nenhum gerador, a gente vai encontrar o ímã na parte do eixo, tá? Nem de corrente contínua e nem de corrente alternada. Tá certo. Pergunta, você está gravando a aula? Tô gravando. Eu quero assistir. Tô gravando. Eu subo pro YouTube ou hoje ou amanhã cedo. Então, o LP. Oi. Não esperar ele para o Anderson terminar a pergunta. Tá, pode terminar, Anderson. Não, pode falar. Eu terminei. Que a minha pergunta era se tinha diferença, se teria o ímã como núcleo, no eixo, mas já respondeu. Então vai. Você, Georgia, pode perguntar. Eu queria, assim, no caso de um gerador, o que vai mandar é o resultante daquela força eletromotriz, é isso? Não, um gerador, ele é o contrário do motor, tá? O gerador, olha só, no motor, a gente alimenta ele aqui, Vamos falar de gerador de corrente, motor de corrente contínua. A gente alimenta ele dentro, a gente alimenta ele pelo rotor
E aí vai estar passando uma corrente aqui, tá? Uma corrente Ele passando... vai induzir uma corrente. Não, eu tô falando do motor primeiro, tá? Ah, sim. Ó, vamos lá, o motor. No motor de corrente contínua. Então a gente está alimentando ele, tá? Ó, motor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica rotacional. Gerador é um dispositivo que transforma energia mecânica rotacional em energia elétrica. Então vamos lá. Olha só. No motor, você alimenta ele aqui com uma corrente I. Então tá passando uma corrente I aqui, tá? Toda corrente induz em volta dela um campo magnético. Então você tem uma corrente dentro de um campo magnético. Essa corrente também está gerando um campo magnético dela. O campo magnético da corrente vai interagir com o campo magnético desse ímã que está no meu estator, que está na minha carcaça. Esses dois ímãs, esses campos magnéticos interagindo, vai fazer aqui gerar uma força eletromotriz. Então esse rotor aqui, essa bobina, ela vai fazer uma força aqui e ela vai, como ela está presa a um eixo, ela vai rotacionar. Então a gente transforma essa energia elétrica que eu alimentei aqui em energia mecânica rotacional. Bem? O gerador é justamente o oposto, tá? O gerador aqui, ó, quem está girando, tem alguma coisa, tá? Girando essa bobina aqui, tá? Alguma força mecânica. Essa força mecânica pode ser alguém aqui que veio aqui com a mão, ó, e começou a girar essa hélice. Pode ser que essa hélice aqui, ó, esteja batendo um vento nela e esteja fazendo ela rotacionar. Pode ser que seja uma queda da água que está fazendo ela rotacionar. Pode ser várias coisas, tá? Mas alguma coisa, alguma força mecânica está provocando rotação nesse eixo. Esse eixo aqui, ó, vai fazer essa bobina se movimentar, tá? Quando isso daqui está parado, nessa bobina aqui não está passando corrente nenhuma, tá? A partir do momento que ela começa a rotacionar, a lei de Faraday fala pra gente que um condutor, quando imerso a um campo magnético variável, e como isso daqui está rotacionando, o campo magnético nele está variando, nele é induzido uma corrente I. Então esse movimento aqui, rotacional, da minha bobina dentro de um campo magnético, vai gerar aqui uma corrente, vai induzir uma corrente. Aí a gente pega aqui, ó, antes a gente estava alimentando, agora a gente está recebendo essa corrente. Então esse movimento mecânico está sendo transformado em corrente elétrica, em energia elétrica, e a gente está pegando esse movimento para alimentar algum dispositivo elétrico. Entendeu agora, João? Entendi. Olha, então vamos lá, pessoal. Então, olha, a gente pode chamar, como eu falei para vocês, opa, desculpa. Conforme a gente decide, esse ímã aqui de fora, ele pode ser um ímã permanente, o que é o caso para geradores pequenos, mas para geradores grandes, pessoal, é difícil a gente construir um ímã grande o suficiente que comporte ele, tá? Então, a gente constrói um eletroímã. E aí vocês estão me perguntando, mas quem que alimenta esse eletroímã? Vocês podem estar perguntando. Eu preciso de alguma coisa para alimentar ele, para que ele gire aqui dentro e gere energia. Pessoal, para a partida de um motor, para a partida de um gerador de corrente contínua, tá? Considerando que esse ímã de fora ele é um eletroímã, ele sempre tem uma bateriazinha, sempre tem dentro dele ele tem uma bateria que vai alimentar esse ímã da carcaça no início, tá? Depois que o meu gerador começou a rotacionar, a própria energia gerada por ele alimenta o estator. Então, parte da energia
que ele gera é utilizada para criar o eletroímã que fica no meu estator, tá? Mas no momento que você vai iniciar o gerador, para ele iniciar, isso aqui tem que estar rotacionando dentro de um eletroímã. Então, no início, tem uma bateria que alimenta ele, tá? Mas é só no início. Depois, o próprio gerador alimenta o eletroímã de fora, tá? Então, esse eletroímã aqui, pessoal, o meu estator, a gente representa aqui, ó, por uma resistência e essa bolinha aqui, tá? E essa daqui, ó, e o RS, ele é o meu eletroímã que fica do lado de fora. E a gente liga esses dois circuitos em série, a gente fala que a gente tem um gerador do tipo série, tá? Então, se eu ligo o meu rotor e o meu estator em série, então a corrente ela passa primeiro pelo meu rotor e antes de ir para a carga, ela passa pelo meu estator, ó. Então a corrente ela é gerada no meu rotor, tá? Então, num gerador de corrente contínua, a corrente é gerada no rotor. Antes de ir para a carga, ela passa pelo meu estator para gerar o campo magnético. Depois ela vai para a carga. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente tem uma excitação do tipo série, tá? Ou seja, a bobina de campo, no enrolamento da armadura, ela está em série com o meu rotor, tá? Alguém ia fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, então, sobre a eficiência. Nesse caso, de que a partir do momento que ela gira, ela consegue alimentar o eletroímã, a eficiência é boa, então. Sim, com certeza. Porque torna-se autônomo, né? O sistema de geração de energia depois da partida. Ele torna-se, como assim, o sistema de geração de energia? Não, a geração de energia ainda vai depender do movimento mecânico, tá? O que acontece é só que a alimentação do meu estator que é produzida pelo próprio gerador, tá? Mas não é que vai ser autônoma. Vai existir corrente ali enquanto existir movimento mecânico no meu gerador. Ah, sim. Tá? Eu achei que depois desse start, a Não. própria corrente que vai estar circulando ali no sistema já vai alimentar o eletroímã. Eu achei que ia acontecer mais ou menos Isso assim. mesmo. Isso mesmo. Depois do start, a própria corrente já alimenta o eletroímã, tá? Só que esse eletroímã ele vai ser alimentado enquanto tiver movimento no meu rotor, enquanto eu tiver Ah, energia sim. mecânica. A partir do momento que você para, aqui, ó, a partir do momento que você para de girar o meu rotor, você para de girar o meu eixo, tá? O meu rotor, essa corrente aqui não é mais induzida, não gera mais energia, não alimenta mais o meu estator. Entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver. Pessoal, o fluxo, nesse caso aqui, o fluxo magnético do estator, ele é proporcional à corrente da armadura. E, consequentemente, ele é proporcional à corrente que eu gero, porque ela é a mesma, não é? Ó, se a gente voltar no circuito aqui, ó, a corrente no meu rotor é a mesma corrente na minha armadura. O fluxo magnético, ele é proporcional à corrente, tá? Pessoal, ele é um gerador de potência constante e velocidade constante também, tá? Quando a gente usa ele como motor, ele tem um conjugado elevado em baixa rotação. Lembrando para vocês que o motor e o gerador, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua, é o mesmo dispositivo, tá? O que muda é a forma como eu vou utilizar ele, tá? Pessoal, a velocidades muito altas, quando a gente retira a carga, a gente não utiliza transmissão de polias por correio para transmitir esse movimento de rotação, tá? A gente fala que a gente tem um eixo sem resistência. Então ele não tem muito, em altas velocidades, os atritos internos é tão pequeno que a gente pode considerar eles praticamente dispensa. Caramba, me fugiu a palavra. Quando a gente não considera. Desprezível. Desprezível, muito obrigado. Tá? Então, olha isso daqui, pessoal. Essa daqui é a curva de corrente. Nessa ligação, a corrente na carga, ela é a mesma que vai passar no rotor e é a mesma que vai passar no meu
E é a mesma que vai passar no meu estator também, tudo bem? Essa daqui, pessoal, ela é a curva de corrente por tensão. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que no meu gerador do tipo série, conforme você vai aumentando a tensão nele, conforme a tensão aumenta, a tensão também aumenta, tá? E assim vai, pessoal, até que ele atinge um limite de saturação. Daqui para frente, pessoal, não adianta você aumentar a corrente ou aumentar a tensão. Se você aumentar a corrente ou aumentar a tensão, se você aumentar a corrente, a tensão começa a cair, tá? Então ele tem um pico de funcionamento dele, tá? Acima, você tá de lá, a corrente, pessoal, ela é proporcional à rotação. Então, acima de alguma rotação, a tensão começa a cair, tá? Então, o motor do tipo série, ele tem um limite de funcionamento dele. Conforme você vai aumentando a corrente, você vai aumentando a tensão, até um determinado ponto de saturação. Depois daquele ponto de saturação, não adianta mais aumentar a corrente. Aumentar a corrente vai acarretar numa diminuição da tensão, tá? Se não houvesse uma reação do induzido em RA e RS, RA, pessoal, ele é a resistência no rotor, RS é a resistência de campo, tá? A tensão de saída seria proporcional à corrente puxada, tá? Se não tivesse uma reação entre essas duas resistências. Como existe essa reação, chega um limite que o meu gerador satura, tá? Pessoal, considere essas resistências e reações ainda observadas, ela é em uma faixa linear, tá? Antes de uma queda brusca. Então, se a gente observar nesse começo aqui, ó, até mais ou menos aqui, ó, a gente observa uma relação linear entre o aumento da corrente e o aumento da tensão. Isso daqui está muito próximo de uma reta, tá? Ó, nessa faixa aqui, a gente percebe um crescimento linear, muito próximo de uma reta. Depois dessa faixa aqui, a gente observa que tem ele já perde a linearidade, ó, tá? E depois de um ponto de saturação ele começa a cair, tá? Então, pessoal, então depois de uma faixa de linearidade a gente observa uma queda brusca de tensão com pequenas variações de corrente. Tudo bem? Considerando que o campo já atingiu sua saturação, por quê, pessoal? Aquele eletroímã já atingiu o valor máximo que ele consegue, o campo máximo que ele consegue produzir, tá? Um aumento da corrente de carga não vai elevar o aumento da FEM, sim, de modo que ela vai ter uma queda constante, tá? Reduzindo também a FEM gerada e a velocidade, tá? Alguma dúvida do gerador tipo série? Não, tá. Não? Essa matemática aqui é a dele. Qual matemática? No circuito tem uma fórmula embaixo do circuito, Sim, insere mas aquilo ali. essa parte da matemática, como é que você começou a primeira aula hoje, Angelber, o que eu estou fazendo? Eu estou adiantando a parte teórica o máximo que eu consigo, e aí porque eu quero deixar a parte matemática, o máximo que eu conseguir de deixar a parte de matemática para a sala de aula eu prefiro, sabe? Ah, sim. Então essa parte de matemática, a gente vai voltar, vou terminar a parte teórica, a gente vai voltar e vai ver toda a matemática, tá? Beleza. Outro gerador, pessoal. Então a gente já viu o gerador do tipo série. Mais alguém tem alguma dúvida? Vou pedir para vocês aí, enquanto vocês não tiverem dúvida, por favor, mutar o microfone para não ficar vazando som ambiente aqui na aula, fazendo favor. Muito obrigado. Então vamos lá. O outro gerador que a gente tem, pessoal, é o gerador de excitação independente. Ou seja, pessoal, o circuito que vai gerar o meu eletroímã, ele é um circuito independente, ou no caso mais comum de geradores independentes, pessoal, ele é um ímã permanente.
Tá joia? Porque se ele é um circuito independente, a gente vai precisar de um circuito elétrico para alimentar ele, tá? O que não faz muito sentido, tá? Então, normalmente, geradores de corrente contínua do tipo independentes, a minha carcaça, ela é um ímã permanente, tá? Ela é uma máquina cujo campo, cujo meu estator, ele é citado de maneira independente, tá? Pessoal, ele quando na forma de motor, ele tem velocidade constante, velocidade facilmente ajustável, logo então ele é muito aplicado na indústria, tá? Em máquinas laminadoras, extrusoras, entre outras. Na forma de gerador, a gente encontra ele muito mesmo em geradores pequenos. Esses geradores que eu falei para vocês, de normalmente dispositivos eletrônicos. Então, quando a gente... eu dou o exemplo daquela lanterna, que você tem que girar ela. Então, quando você está girando, você está fazendo... está alimentando um gerador de corrente contínua e está salvando essa energia numa bateria, tá? Tem alguns dispositivos de camping que tem isso. Não sei se vocês já viram, mas tem um que é para você pôr no rio. E aí ele consegue ligar uma luz, carregar um celular. Então ele vai girando ali, mas são dispositivos pequenos. Tá joia, pessoal? Olha só. A tensão nele, ela é ela é mais ou menos constante em relação à corrente, tá? Então percebe que conforme eu vou aumentando a minha corrente, a minha tensão vai caindo, mas ela não tem uma queda brusca igual a gente tem no gerador do tipo anterior, o gerador de corrente, gerador de estação em série, tá? A queda dela é bastante pequena, tá? Então a tensão ela diminui com o aumento da corrente. Por quê, pessoal? A reação no induzido aumenta. Induzido é o meu rotor, com o aumento da corrente. Então a gente diminui a FEM gerada, que é aquela corrente de fuga, pessoal, que a gente induz sem querer, tá? Quanto maior a corrente, mais a corrente de fuga ela é gerada. A gente vai aprender a calcular ela também, tá? Pessoal, V ela é sempre menor do que a FEM gerada, tá? Devido à queda de tensão que a gente tem em RA e A. Novamente, esses cálculos a gente vai aprender a fazer depois, tá? E por último, pessoal, a gente tem o gerador de excitação paralela, tá? Ou que a gente chama de gerador shunt ou gerador de derivação, tá? Nesse gerador, pessoal, a ligação entre o meu rotor e a minha armadura de campo, ela é feita de forma paralela. Ou seja, então ó, a corrente, ela é gerada ela é gerada do meu rotor, tá? Só que quando ela vem aqui, ó, quando ela vai para carga, ela não toda a corrente gerada ela não vai para carga, ela se divide. Parte dela vai para alimentar o circuito e outra parte dela IC vai para alimentar a carga. A maior parte dela vai para carga, tá? Mas a gente perde um pouquinho da corrente antes dela ir. Parte da corrente, em vez de ir para carga, vai para o meu campo, tá? Pessoal, olha só. Esse tipo de gerador, tá? Quando usado na forma de motor, ele tem velocidade constante e ajustável, só variando a tensão na armadura, tá? Só a gente fazendo essa variação de tensão, a gente controla a velocidade dele. Para os geradores, se a gente manter uma velocidade constante, a tensão de armadura gerada ela é constante, tá? Por isso, essa característica dele, pessoal, faz ele ser um gerador muito utilizado, tá? Porque se a gente consegue manter uma velocidade constante no rotor, a geração de tensão dele é constante. Não fica variando, a gente não precisa aplicar muitos filtros, tá? É só controlar a velocidade dele, tá? Como que é, pessoal, a curva dele? Como que é a curva de tensão, como que é a curva de tensão vezes corrente
esse gerador, tá? Pessoal, ela é um pouco mais, ela tem uma queda, conforme eu aumento a minha corrente, a minha tensão também cai, tá? Então, quanto maior a corrente, maior é a queda de tensão. Não é tão linear quanto o outro, tá? Ela tem uma queda mais acentuada, tá? Pessoal, se vocês verem aqui, ó, todo gráfico tem um risco de plena carga, tá? O que significa esse risco de plena carga, tá? Esse daqui, plena carga, é quando ele está na produção máxima da capacidade daquele gerador, tá? Então, olha só, a gente percebe aqui que até eu chegar na minha plena carga, ou seja, a capacidade máxima dele, a capacidade máxima sem grandes perdas, a queda de tensão é muito pouca. Daqui para frente que a coisa costuma desandar. Mesma coisa aqui, tá? Até a plena carga. Então, a plena carga, quando a gente olha na etiqueta, no datasheet do dispositivo, é a carga que ele recomenda a gente utilizar. Então, olha, esse gerador, ele consegue produzir uma potência tal. Acima dessa potência, ele já está trabalhando com um esforço a mais do que ele é projetado para fazer, tá? Então, pessoal, a gente tem uma queda na tensão conforme a corrente aumenta, tá? Pessoal, a redução do fluxo é devido à relação do induzido, tá? Então, a gente tem uma queda na corrente A e aumenta a corrente IC. E a gente tem, pessoal, o gerador de excitação composta, tá? Esse gerador de excitação composta, eu vou passar ele bem devagar, porque ele não é bem rápido, porque ele não é muito utilizado, mas parte do estator é em série, parte do estator é em paralelo. Então parte da corrente que passa pelo estator é a mesma que vai para a carga, e parte dela é em paralelo. Então eu ligo parte do meu estator em paralelo, parte dele em série, tá? Ele é uma combinação entre o série e o paralelo, tá? Ele apresenta um fluxo mínimo com o motor gerador em vazio, tá? Ele pode ser projetado de forma a oferecer uma alta variedade de características, tá? Pessoal, um problema nas ligações anteriores é que a variação da carga causa uma variação de tensão grande. Porque eu aumento a carga, eu aumento a minha corrente. Aumentando a minha corrente, o que acontece com a minha tensão? Ela cai abruptamente. Em todas as cargas, em todos os geradores, a gente percebe esse fenômeno, né? Ó, conforme eu aumento a corrente. Nesse primeiro aqui, ó, conforme eu aumento a corrente, a minha tensão também vai aumentando até um determinado limite. Depois ela começa a cair. O gerador do tipo shunt, do tipo composto, pessoal, tá? Ó. Então ele é uma solução, tá? Para geradores do tipo shunt ou com excitação independente. Pessoal, é colocado um reostato de campo em série e uma parte do rolamento de campo a gente coloca ele em paralelo, tá? Quando a tensão correr, a corrente IE é a corrente que vai para a parte paralela, ó. IE é a corrente que vai para o paralelo e C é a corrente da carga. Corrente de campo, corrente de carga. Então, olha só. Quando a tensão cair, a corrente E tende a cair, conforme V é igual a RI. Diminuindo a resistência no reostato, tendendo assim a aumentar IE. Aumentando assim também a minha tensão P, tá? Então, pessoal, essa minha corrente, o que acontece? Essa minha parte do indutor que está em paralelo, tá? Ela é uma tensão variável, ela não é uma tensão física. Conforme essa corrente aqui cai, ou seja, conforme a carga exige mais, ó, se a carga exige mais, IC começa a aumentar, consequentemente IE começa a cair, tá? Pessoal, por isso que nesse gerador, ó, tá? Conforme eu aumento a carga, IC aumenta, aumentando IC eu diminuo IE.
Se eu diminuir E, eu vou diminuir o fluxo do meu campo magnético no meu rotor. Que é o campo magnético aqui. Diminuindo o fluxo do campo magnético no rotor, a tensão cai. Tá? Nesse daqui, conforme C aumenta, esse meu IE, a tendência do meu IE seria cair. Só que essa resistência aqui, ela é variável. Conforme a corrente cai, ela automaticamente também diminui. Fazendo assim, ó, com que a minha tensão aqui não varie muito, tá? Então, sempre que essa corrente cair, a minha resistência cai. E quando a resistência cai, ó, lembrando que V é igual a RI, tá? Se a minha resistência cai, a minha corrente aumenta. Então, quando isso daqui começa a cair, a minha resistência diminui mais ainda. Então, a minha IE sobe de novo, tá? Se ela sobe de novo, ela permanece mais ou menos constante, mantendo assim a minha tensão mais ou menos constante. Então, a gente não tem uma queda tão abrupta quanto a gente tinha nos outros elementos, tá? Então, aqui, ó, pessoal, quando a gente tem aqui, ó, o compound normal é essa daqui, ó. A gente tem aqui, ó, subcompoundagem, compoundagem diferencial, tá? Isso daqui é tudo dependendo da forma que você faz essa ligação aqui, ó. Conforme, se você faz essa ligação sem o reostato, ele é uma subcompound. Se esse reostato, ele é controlado mecanicamente ou eletronicamente, tudo isso vai interferir, tá? Um compound normal, ele tem essa daqui, essa curva, tá, pessoal? Então, percebe, ó, que até a plena carga, a tensão não cai quase nada, e até um pouquinho na frente dele. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até agora? Alguma dúvida até agora, pessoal? Por enquanto, não. Não? Então, olha só. Essa daqui é o final da parte teórica que eu queria falar para vocês de motor gerador de corrente contínua, tá? Daqui para frente a gente entra em perdas de eficiência, a gente entra em cálculo. Como eu falei para vocês, eu vou falar depois, tá? Então, se não tem nenhuma dúvida em gerador de corrente contínua, vamos aqui para nossa aula gerador de corrente alternada. O LP. Oi. As aulas anteriores elas foram sobre a estrutura dos motores, das máquinas. A primeira aula foi sobre a gente fez uma revisão de alguns conceitos básicos sobre corrente elétrica que a gente ia precisar para essa matéria, tá? Então foi só uma revisão de conceitos básicos. Aí depois a gente viu motor de corrente contínua, motor de corrente alternada. Aí a aula passada a gente começou gerador de corrente contínua, eu acabei gerador de corrente contínua agora, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer é ver gerador de corrente alternada. A gente vai ver agora gerador de corrente alternada e aí eu vou encerrar a minha parte teórica. Show de bola. Bola. Bom, pessoal, nessa aula, tá? Eu vou rever um pouquinho sobre os principais conceitos de eletromagnetismo, tá? Só pra gente estar bem alinhado, tá? E depois eu vou falar sobre a geração de corrente alternada, gerador TA. Então vamos lá, pessoal. Então, ó, vou passar isso aqui bem rapidamente, porque a gente já viu ela, tá? Então a gente define como campo magnético toda a região do espaço em torno de um ímã, tá? Então aqui, ó, a gente tem um ímã, ó. Toda essa região ao entorno do ímã, a gente chama ele de campo magnético, tá, pessoal?
campo magnético, ele é uma propriedade natural de materiais que tem ferro. Que tem ferro não, pessoal, ferromagnéticos, tá? Então todo ímã, ele naturalmente gera em torno dele esse campo magnético, tá? A gente mede, pessoal, esse campo magnético através dessas linhas de indução, tá? Então, olha só, nessa região aqui, ó, quanto mais linhas tem numa região, quer dizer que maior é a intensidade de campo magnético naquela região, tá? Quanto menos linhas tem, menor é a intensidade de campo magnético, tá? Campo magnético uniforme, pessoal, é esse daqui, ó, quando as linhas são paralelas, tá indo de norte indo para sul, tá? Dentro de um motor, gerador, qualquer elemento, a gente sempre tenta construir um campo magnético uniforme, tá? Pessoal, o vetor campo magnético B, ele tem mesma direção e sentido e intensidade que o meu campo magnético, tá? Sempre saindo de norte e chegando no polo sul. Então, olha só, pessoal. O vetor indução magnético, ele caracteriza cada ponto do campo magnético, tá? Então, olha só, como que eu calculo o meu campo magnético, tá? O meu campo magnético B, o vetor campo magnético, ele é μ vezes H. Pessoal, H é a intensidade do campo magnético naquela região, ou seja, é o número de linhas que eu tenho lá, e μ é a permeabilidade magnética do meio, tá? Por que que no rotor a gente pega a nossa bobina e a gente enrola ela em material ferromagnético, para que a gente possa aumentar a permeabilidade magnética. Dessa forma, aumentando o vetor campo magnético. Tá? Então, pessoal, a gente pode calcular assim ou calcular pela lei de Biot-Savart. Tá? Então, ó, um campo magnético, quando gerado por um condutor, esse daqui, ó, essa lei aqui, é quando ela é gerada por um ímã permanente. Quando gerada por um condutor, o meu vetor campo magnético, ele depende da condutibilidade, da corrente, do tamanho do meu condutor, tá, pessoal? E da área, isso aqui, ó, πr ao quadrado, é a área da minha espira, tá? Então, ele está numa forma de espira aqui, ó. Tem aqui o raio R. Então, pessoal, o meu campo magnético, ela depende, entre outras coisas, do número de espiras que eu vou colocar aqui, tá? Quando a gente coloca mais de uma espira, a gente tem uma adaptação daquela forma, mas basicamente depende do número de espira, da permeabilidade magnética do meio, então por isso que a gente coloca o material ferromagnético, e da corrente, tá? Quando o meu campo magnético é induzido por uma corrente. E também inversamente proporcional ao comprimento do fio. Tá? Então aí, pessoal, Faraday descobriu pra gente que todo condutor, quando atravessado por uma corrente elétrica, gera ao entorno dele um campo magnético. Para a gente saber a direção do vetor campo magnético, a gente usa a regra da mão direita. Então você pega a mão direita, ó, e o dedão você coloca no sentido da corrente. Os seus dedos, pessoal, que não é o dedão, ficam no sentido paralelo ao sentido do campo, do vetor campo magnético. Tá? Então, e aí a gente vem aqui, ó, a força magnética. A força magnética é quando a gente coloca algum material, alguma carga elétrica em contato dentro de um campo magnético. Então, olha só, pessoal, um fio que passa uma corrente tem uma carga elétrica, tá? Essa força que gera nesse fio depende da intensidade do campo elétrico, da carga, da velocidade e do seno do ângulo que você coloca ela em contato com se você coloca ela em 90 graus com o campo magnético, esse seno aqui é o ângulo com o vetor campo magnético. Então, se essa carga está em 90 graus, 180 graus, 0 graus em relação ao campo. Tá?
Pessoal, para a gente descobrir a força, para que lado a força, então isso daqui, ó, é o que justifica o motor e o gerador, tá, pessoal? Então a gente tem uma carga dentro de um campo magnético, ou seja, nela gera uma força mecânica, tá? Para a gente descobrir a força, a gente usa a regra da mão, pode ser da mão direita ou pode ser da mão esquerda, tá? Olha só, o meu dedão eu coloco para simbolizar V, tá? Você tem que fazer, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou abrir minha câmera aqui rapidinho. Todo mundo me vendo aí? Tem que pegar sua mão direita, ó, e fazer 3 eixos aqui, ó. Eixo X, eixo Y e eixo X, Y e Z. É o famoso FBV. Faça um bom vestibular. Esse dedo aqui você coloca no sentido da tensão. Esse daqui você coloca o V. O B você coloca no sentido do vetor campo magnético. E o dedão vai mostrar para você o sentido da força magnética. Todo mundo conseguiu ver aqui? O FBV com a mão direita? Se em vez de ver você vou usar aí, você faz com a mão esquerda, tá? FBI. A força magnética, então, ela sempre vai ser com mais intensidade perpendicular ao vetor. Ela é sempre perpendicular ao vetor campo magnético e perpendicular à velocidade. Velocidade. É a velocidade que você movimenta a carga dentro do... Porque para gerar essa força, o condutor ele não pode estar parado, ele tem que estar em movimento, tá? Então, olha só, quando a gente tem um condutor, isso aqui a gente está falando aqui a gente falou de corrente induzindo campo magnético. O contrário, pessoal, quando você tem um campo magnético induzindo uma corrente, você precisa, ó, movimentar um condutor dentro de um campo, tá? Quando você movimenta, você induz nele uma corrente. Aí você faz a regra da mão esquerda, ó. O F você põe no sentido da força que você está fazendo, tá? O B no sentido do vetor campo elétrico. O I vai me dar o sentido da corrente. FBI, regra da mão esquerda, tá? Então, olha só, para a gente obter uma corrente induzida, tá? Em um condutor, é importante que o meu campo magnético seja variável, tá? E como que eu posso gerar um campo elétrico variável? Desde que eu consiga fazer esse meu ímã variar o meu campo magnético, ou eu vou movimentar o meu condutor dentro do meu ímã. Já, pessoal? É assim que a gente gera corrente alternada. A gente induz corrente em um condutor, tá? Ó, pessoal, a fórmula que dá pra gente é o fluxo magnético induzido, ele é proporcional ao vetor campo magnético, tá? Indução magnética, vezes a área da superfície que atravessa as linhas, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, olha aqui, pessoal. É isso daqui que eu vou explicar melhor para vocês. Então, vamos aqui agora para a parte de geração de corrente alternada, tá? Alguma dúvida nesses conceitos de energia eletromagnética? Não? Então... Não, tá tranquilo. Então vamos tacar-lhe pau neste carrinho. Vamos lá, pessoal. O que é uma corrente alternada? Tá? Uma corrente alternada é aquela que muda o sentido dela ao longo do tempo. Tá? Pessoal, o que significa mudar o sentido? Tá?
O valor de uma corrente quer dizer o sentido que ela está. Se a corrente é positiva, quer dizer que ela está se movimentando no sentido convencional, do positivo para o negativo. Se essa corrente está negativa, significa que ela está se movimentando no sentido contrário ao sentido convencional. Tá? Uma corrente alternada, pessoal, é uma corrente que varia o sentido dela ao longo do tempo. Ou seja, ela também varia... ela varia o sentido, não só o valor. Porque eu posso ter uma corrente assim, pessoal, ó. Tá? Essa corrente que eu desenhei aqui para vocês, ela não é uma corrente alternada. Ela é uma corrente variável, né? Ó, o valor dela está variando com uma senoide. Tá? Então o valor dela está variando com uma senoide. Mas ela tá sempre, ó, na parte de cima do gráfico. Então ela é sempre positiva, ou seja, o sentido dela não está se alterando, tá? O sentido, eu estou alterando a intensidade dela. Então aqui ela podia valer, por exemplo, ó, 3 amperes, aí daqui ela passa a valer 4, e aí quando ela atinge aqui embaixo ela vale 2, por exemplo. Então ela é uma corrente variável, tá? Ela está variando a intensidade dela, mas ela não é uma corrente alternada. Para ela ser uma corrente alternada, pessoal, ela tem que alterar o sentido dela. Ou seja, ela tem que ser ora positiva, ora negativa, tá? E não só alterar o sentido ao esmo, tá? Ela tem que alterar o sentido de forma periódica, tá? Ela pode ser, essa periodicidade pode se dar através de uma senoide, através de uma onda quadrada, através de uma onda retangular, tanto faz, tá? Mas se ela alterar o sentido dela com um período, com uma periodicidade, a gente fala que essa corrente ela é uma corrente alternada, tá? Então, pessoal, da onde que vai a corrente de Faraday, tá? A corrente alternada, da onde vem, tá? A corrente, ela existe através da lei de Faraday e Newman. Então, olha só, pessoal. Sempre que a gente tem uma bobina, tá? Uma bobina que tem N rolamentos, tá? N bobinas, tá? Então, a gente tem um condutor na forma de bobina. Um condutor na forma de bobina, pessoal, nada mais é do que um condutor enrolado assim, ó. Tá? E N é o número de bobinas que eu tenho nele, tá? Toda vez que eu tenho um fluxo magnético variável perto dele, ou seja, esse fluxo magnético, se eu deixar aqui, ó, eu tenho um condutor, tá, pessoal? Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho aqui um condutor, ele está enrolado no material ferromagnético, tá? E eu tô aqui, e eu tô com o ímã parado perto dele. Olha só, pessoal, aqui a gente vai ter linhas de campo, ó, que vão sair do polo norte aqui e vão chegar no polo sul. Tá? Só que esse meu ímã está parado, pessoal. O meu ímã parado, o meu fluxo magnético, ele é constante. Ou seja, a variação dele ao longo do tempo é igual a zero. Tá? Se ela é igual a zero, nesse condutor não é induzido uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão. Tá? Então, se eu pegar um ímã e colocar do lado de um condutor, eu não vou induzir corrente nenhuma. Ímã parado não induz corrente, tá? Só que agora, pessoal, eu vou pegar esse ímã e eu vou aproximar ele do meu indutor, tá? Então vamos lá, ó. Aproximei ele. A gente ainda tem que esse material ferromagnético, ele vai para aumentar a condutibilidade desse campo magnético. Bom, no momento que eu estou aproximando o meu ímã aqui, pessoal, esse meu campo, a variação do campo magnético ao longo do tempo é diferente de zero. Se ela é diferente de zero, ela vai induzir aqui nesse condutor uma DDP, uma diferença de potencial. Tendo diferença de potencial, eu tenho uma corrente. Então o ímã, quando ele está se aproximando, ele causa uma variação do fluxo. Quando ele está se afastando, ele também causa uma variação
de fluxo. Tudo bem? Então o ímã, quando ele está se movimentando, tanto se aproximando como se afastando, ele gera uma corrente. Só que olha só, pessoal, percebe aqui, quando ele está se aproximando, ó, ele gera uma corrente em um sentido. Quando ele está se afastando, ele gera corrente no sentido contrário. Então essa corrente, quando ele se aproxima, ela está no sentido. Quando ela está se afastando, ela está no sentido contrário. Então se eu fico aproximando e afastando, aproximando e afastando, e aproximando e afastando esse ímã, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma corrente que ora está para um sentido, ora está para um outro sentido. Se eu mantenho essa variação com uma frequência, eu estou criando aqui dentro desse condutor uma corrente alternada. Tá joia, pessoal? Então, ó, lembrando que o fluxo ele é dado por BA seno θ. Tá joia? Então, olha só. A onda, a corrente alternada. Opa. Pera aí, pessoal, só um minutinho aqui que eu acho que... Por que sumiu? Vamos lá. Oi. Ah, não, eu aumentei aqui, mas não compartilhei pra você. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Agora a gente vai falar sobre, tendo em vista esses conceitos, tá? De que um condutor dentro de um condutor dentro de um condutor dentro de um indutor dentro de um campo magnético induz uma corrente. A gente vai falar agora um pouquinho do gerador de corrente alternada. Então vamos lá, olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, no meu estator, tá? Então olha só, no meu estator aqui, ó, então eu tenho a minha bobina ligada ao meu eixo e essa minha bobina, ela está dentro de um campo magnético, né? Lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês, pessoal, o que eu fiz? Eu deixava o meu condutor parado e eu movimentava era o ímã, né? Então naquele exemplo eu tinha um fluxo magnético variável dentro de um condutor, induzia nele uma corrente elétrica, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou deixar o meu ímã parado, tá? Então a gente tem o meu ímã norte e sul. Esse meu ímã, ele vai estar... Vamos voltar aqui. Esse meu ímã, ele vai estar no meu estator, tá? E eu tenho aqui no meu rotor, eu tenho aqui no meu eixo, ligado ao meu eixo, eu tenho as minhas bobinas, tá? O meu rotor que está cheio de bobina. Tá joia, pessoal? Esse meu eixo aqui, ó, ele vai rodar, tá? Alguma energia mecânica, alguma força mecânica vai fazer esse eixo rodar. Como eu falei para vocês, pessoal, já falei isso em aula. Se o que faz esse eixo rodar é uma pá que está movimentando o vento, a gente tem energia eólica. Se o que faz esse eixo rotar é uma queda de água direcionada, a gente tem uma hidroelétrica. Se o que faz essa energia, esse eixo rotacionar, é a queima de carvão, tá? Então a gente queima carvão, aquece a água e o vapor faz ele girar, a gente tem uma usina termoelétrica, tá? Mas basicamente, o que vai fazer alguma força mecânica vai rotacionar esse eixo. Acoplado a esse eixo, a gente tem as nossas espiras, tá? A gente tem o nosso condutor na forma de espira. Pessoal, olha só, quem está rotacionando agora é o meu
condutor. Esse meu condutor, ele está rotacionando, tá? Olha só, essa parte aqui do condutor, tá? Ora ela está aqui, ora ela vai estar aqui embaixo, aqui no meio, ora ela vai estar aqui embaixo, ora ela vai estar aqui em cima, ora ela voltou para cá, tá? Ela está rotacionando ali dentro. Pessoal, quando ela está aqui, ela está disposta a um fluxo magnético. Quando ela está aqui, quando o meu condutor está aqui, tá a outro fluxo magnético com outro ângulo. Olha só, o ângulo dele é diferente em relação ao campo magnético. Quando ele está aqui embaixo, está com outro ângulo, ou seja, o fluxo magnético é diferente. Ou seja, pessoal, eu tenho um condutor aqui, ó, imerso em um campo magnético variável. Se eu tenho um condutor imerso em um campo magnético variável, nesse condutor aqui é induzido o quê? Nele é induzido uma corrente elétrica. Alternada. Isso, ele é induzido uma corrente elétrica. Só que olha só, quando ele está... Vou apagar aqui. Lembra lá de quando o ímã está parado. Olha só. Quando esse indutor ele está aqui, ó, pessoal, ele está o mais perto possível do meu polo sul. Então, se a gente pegar o nosso galvanômetro lá, ele vai estar produzindo corrente num aqui. Já não sou bom para desenhar no quadro, hein? Imagina aqui. Quando ele está aqui, a corrente está máxima nesse sentido. Só que ele está rotacionando. Quando ele chega aqui, pessoal, ela está máxima no sentido oposto. Ou seja, conforme ele vai rotacionando aqui, ora ela está máxima positivo, aí ela vai diminuindo um valor, ela zera e depois ela está no máximo negativo. Então, olha só. Vamos começar aqui, ó, pessoal. Esse daqui, ele é o meu instante T1, tá? Pessoal, no meu instante T1, o meu ângulo, aqui, ó, o ângulo do meu condutor em relação ao B vale zero, tá? Seno de zero é zero. Então, nesse caso aqui, o fluxo magnético é zero, a corrente induzida vale zero, tá? Só que ele está rotacionando. Olha só, pessoal, eu tenho um condutor lá dentro, ó. Ele está rotacionando. Você percebe, olha aqui, pessoal. Conforme ele vai rotacionando, o ângulo nele aqui, ó, vai sendo diferente de zero. Para o meu seno diferente de zero, vamos supor que ele rotacionou aqui 45 graus. Ou π sobre 4, tá? Para um ângulo diferente, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui, ó, ele vai ter um fluxo magnético diferente de zero, fluxo magnético diferente de zero, consequentemente, a potência é diferente de zero. A DDP é diferente de zero, eu tenho uma corrente. Então, olha só, conforme ele vai descendo, a minha corrente vai subindo. Tá joia? Até que ele chega nessa conformação, pessoal. Nessa conformação aqui, ó, o meu ângulo de A vale 90 graus. Seno de 90 é igual a 1, tá? Então, eu vou ter aqui o valor da minha corrente máxima. Então, aqui eu vou atingir o que a gente chama de IM, que é o meu I máximo, tá? Só que a minha bobina lá dentro, ela não está parada, ela continua em rotação. Olha, pessoal. Então, olha só. Conforme ela continua em rotação, aqui ele está maior do que 90. Pessoal, o seno para maior do que 90, ele começa a cair. Então, ele vai subindo até 1 e depois ele vai caindo de novo. Até que ele chega em 180, tá? Quando ele chega em 180 aqui, pessoal, o ângulo de A em relação ao campo magnético é 180. Seno de 180 é zero, então o fluxo magnético volta a ser zero. A minha corrente passa a ser zero.
Só que o meu rotor, ó, vamos acompanhar aqui, ó, ele continua girando, tá? Então, conforme ele continua, a gente estava nessa situação aqui, ó. Conforme ele vai girando, pessoal, ele vai passando de 180, novamente, meu seno para cima de 180, para frente de 180, ele começa a ser negativo, tá? Então, olha só, ele começa a ser negativo, sendo negativo, meu fluxo é negativo, a minha corrente passa a ser negativa. E ela vai aumentando, pessoal. E ela menos menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, até que ele chega aqui, ó, em menos 200 e quando ele está aqui, ó, ele está em menos 90 ou 270, tá, pessoal? O seno de menos 90 ou de 270 é menos 1. Então ele atinge aqui, ó, novamente o IM. É o mesmo valor que ele tinha atingido aqui. Só que agora negativo, tá bom? Então olha só. E aí ele começa aqui, ó, aí para mais de 270, ele começa a cair de novo até que ele chega, completa uma rotação e volta para zero. Tá joia, pessoal? Então olha só, se eu junto todo o movimento que ele fez aqui, ó, quando ele está em 1, a corrente vale 1, ó. Passou por 2, 2, 4, ele atinge o I máximo. 5, 6, ele vai caindo. No 7, ó, quando ele rotacionou 180 graus, quando minha bobina rotaciona 180 graus, eu fiz um ciclo positivo. Quando ela rotaciona mais 180 graus, eu fiz um ciclo negativo. Joia? Então aqui, ó, esse daqui eu tenho um ciclo, tá joia, pessoal? Se essa rotação eu mantenho ela com uma frequência, com uma RPM constante, eu vou ter aqui uma corrente alternada de frequência constante, tá? Vocês sabem, a nossa frequência que chega aqui no Brasil, tá? Ela é uma frequência de 60 Hz. Ou seja, o que significa uma frequência de 60 Hz, pessoal? Ela completa esse ciclo aqui, ó, 60 vezes por segundo. Tá joia? Então, olha, a gente tem o máximo, que é o pico, e o mínimo, tá? Isso daqui é uma rotação da minha bobina. Uma rotação da minha bobina gera, faz esse ciclo. Então, olha aqui, pessoal, é assim que funciona o gerador de corrente contínua, tá? Normalmente, tá? Esse eletroímã aqui, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a minha bobina, tá? Então, pessoal, eu tenho duas formas de fazer o meu gerador de corrente contínua, tá? Então, eu posso deixar o meu ímã parado e rotacionar ele lá dentro, a minha bobina, tá joia? É esse caso aqui, ó. E aí a gente coleta a energia aqui, ó, no rotor. Então, esse ímã aqui, pessoal, entenda que ele pode ser claramente um eletroímã, tá? Nada tá falando que ele precisa ser um ímã permanente, tá? Então, quem pode rotacionar? Quem pode estar ligado ao meu eixo? É a minha bobina, como a gente viu aqui, tá? Ou eu posso, pessoal, fazer justamente essa parte de cálculo eu vou deixar para depois, tá? Ou eu posso fazer justamente o contrário, tá? O que eu posso fazer? Eu posso deixar o meu condutor parado na forma de espira e acoplar o meu eixo, o meu ímã. Então, quem vai estar rotacionando aqui, pessoal, não é o meu condutor. Quem está rotacionando aqui ligado ao eixo é o meu ímã, tá? E a gente pode fazer esse ímã, ó. Se ele tem dois polos, a gente faz uma rotação a cada 360. Se a gente aumenta o número de polos desse ímã, a gente faz aqui, ó, maior. Joia, pessoal? Então, olha só, o estator, tá? Que é essa parte de fora. Normalmente, ele é um eletroímã. Então, a estrutura do estator e do motor de corrente alternada é a mesma. E aqui dentro a gente tem a nossa bobina. Tá bom?
Pessoal, aqui, ó, por exemplo, ó, o que acontece numa hidrelétrica? A gente canaliza a água, a gente pega uma queda da água, canaliza ela e faz essa queda aqui, ó, no processo dela cair, fazer rotacionar esse meu motor, gerando assim a corrente alternada. Alguma dúvida, pessoal? Sobre geração de corrente alternada? Não? Não. Não? Então, olha só. Eu vou mandar lá no grupo agora. O link da atividade já estava no AVA, tá? Tava na unidade 2, seção 2. Quem for pegar depois vai encontrar lá. Mas eu vou mandar no grupo aqui, vou mandar no grupo também para vocês terem acesso. É só ligar o WhatsApp web aqui. Então, vou pegar aqui o link dela. E pessoal, olha só, como eu falei para vocês, vou reiterar. É claro que é válido consulta, né? Não tem nem como eu fiscalizar isso. Mas evitem Ctrl+C, Ctrl+V. Leiam e escrevam com suas palavras, tá? Eu vou mandar aqui para vocês, vou abrir e vou ler com vocês. E caso tenha alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui para mim. Eu vou ficar até 9h30 online aqui para a gente cumprir o nosso horário, para tirar alguma dúvida que vocês tenham. Tem até sexta-feira, meio-dia para fazer, né? Eu recomendo... deixa eu pausar a gravação.